Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui para trazer, a palavra do Senhor, e eu quero estar lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo 15, a parte A do versículo, que disse assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. E nós vimos também no Evangelho de João, no capítulo 15, o versículo 16, que disse assim: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis, para que vá e deis muito fruto. Então, nós vemos aqui a palavra do Senhor falando a respeito dele nos escolher. Jesus nos escolheu para sermos, usados nas mãos dele. Assim como o oleiro escolhe o barro, a argila, a terra, para fazer o vaso, porque existe mais de 200 tipos de terra, mas somente 8 tipos servem para ser usado para fazer o vaso. Somos escolhidos e não somos qualquer um. Não, pois, no meio de tantos outros, o Senhor nos escolheu, nos chamou, e nós estamos, aqui para fazer a vontade dele. Nós sabemos que o oleiro, assim como Deus, ele pega o barro, a massa, faz dele um vaso da maneira que ele quer. E o jeito que ele faz com o vaso não questiona, o vaso não fala. Quando ele está pronto, nós colocamos ele aonde que nós queremos, porque nós escolhemos ele e ele é nosso. Assim também é o nosso Deus. Ele quer que nós sejamos assim. Ele quer nos colocar do jeito dele. Ele quer nos colocar, às vezes, em lugar de honra. Ele quer fazer de nós algo para que muitos vejam o que ele tem feito de precioso em nossas vidas. Porque Paulo mesmo pôde dizer: nós temos um tesouro em vaso de barro, e esse tesouro é Jesus Cristo. Quando nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando ali Saulo, respirava, ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo ele ao sumo sacerdote, pedindo cartas para Damasco, para ali na sinagoga, a fim de que se encontrasse, alguns dos cristãos, quer homens, quer mulheres. Ele ia conduzir presos para Jerusalém, porque Estevão já havia sido morto, apedrejado. Muitos outros já haviam, passado, por momentos de muitas dificuldades e muitas das vezes sendo, açoitados por causa de servir ao Senhor Jesus Cristo. E então nós vemos que Saulo, com com carta do sumo sacerdote, ele tinha todo o direito de fazer. E Saulo, ele fazia isso por zelo, porque ele era fariseu. Fariseu, ele tinha carta, era do sumo sacerdote. Então ele estava achando que destruindo os cristãos, ele estava fazendo algo precioso. Só que, porém, quando ele sai com alguns dos soldados, indo para Damasco, quando ao meio-dia o sol muito quente, o Senhor então enviou uma luz mais forte. E Saulo então, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Nós sabemos que quem nos persegue, quem muitas das vezes faz algo conosco com respeito ao Evangelho, não está fazendo conosco, está fazendo com o próprio Jesus. E então, agora, ele caindo em terra, ele já tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? Oh, aleluia! É isso que é importante, quando a pessoa já sente que não é ele, mas sim, já sente atemorizada, dizendo: tem um mais forte que luta por este povo. Tem algo maior do que eu. E ali nós vemos que ele pôde perguntar ao Senhor, e o Senhor disse para ele: levanta e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Olha, às vezes tem algo que muitas das vezes quer nos amedrontar, quer dizer que é mais forte do que nós. Muitas das vezes, nos parar. Como nós estamos vivendo um tempo difícil, tempo de pandemia, um vírus, que é a qual nós não vemos, mas muitas das vezes Deus, permite para quê? Para saber que nós somos frágil, somos pequenos, mas o mais forte dentro de nós, que é Jesus Cristo, ele está conosco, ele nos dá força, ele nos dá graça. E então nós sabemos que aquelas pessoas que iam com Saulo não via o que estava acontecendo, mas não sabia, mas Paulo já não enxergava, e ali então ele foi para aquele lugar que o Senhor havia dito, e então 3 dias ele fica sem ver, sem comer e sem beber. Mas, porém, a Bíblia disse que quando Ananias, Deus dá uma visão para Ananias, e aqui Deus dizendo para ele disse: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor diz: levanta-te, vai à rua chamada à direita e pergunta, em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Aqui nós podemos ver que Deus conhece a nossa vida, conhece o nosso endereço, ele sabe o que está passando conosco. E nós vemos também que quando ele disse para Ananias, dando para ele o endereço, ele disse uma palavra muito importante, que Saulo estava orando. Olha, ele sendo fariseu, a Bíblia diz que os fariseus oravam até nas esquinas das ruas, nas praças, para mostrar para todos que eles eram temente, que eles estavam servindo e que todos vissem neles a adoração. Mas, porém, eles oravam para aparecer, para mostrar que estavam orando, que muitos estavam vendo o que eles estavam fazendo. Mas a oração que Deus ouve, a oração que Deus vê, é aquela oração que humildemente ninguém está vendo. Saulo estava sozinho, mas de arrependimento, aquela oração que você fala com o Senhor e ele te vê, Então, numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Deus já deu a visão para Saulo, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. O que Ananias falou é a mesma coisa de nós. Se fosse nós também falaríamos, por saber, por notícia, o que Saulo fazia com as pessoas, sobre os cristãos. E então também ele temeu e falou como se Deus não soubesse, mas Deus sabia. Deus conhecia Saulo. E então ele pôde dizer para Deus: quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém este homem? E aqui tem o poder e ele também tem o poder dos principais do sacerdote, para prender a todos que invocam o teu nome, Senhor. Mas aí o Senhor responde a Ananias: porém, o Senhor vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido. Oh, glória a Deus, não importa
muitas das vezes o que tem acontecido. Eu sei que isso tudo estava no projeto de Deus, porque quando Jesus estava aqui na terra, ele disse para os discípulos que pregasse o evangelho a toda criatura, né? Que fosse, né, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, mas que eles ficassem em Jerusalém até ser revestido. E quando o Espírito Santo desceu ali, no dia de Pentecoste, Jerusalém estava muito bom, sentindo a glória de Deus. Então ninguém queria sair, ficaram acomodados. Mas nós sabemos de uma coisa, que Deus permitiu que Saulo então viesse à perseguição. E vindo a perseguição, usando Saulo mesmo para perseguir, nós vemos que até Filipe estava lá no caminho, né? E falando com o eunuco, foi arrebatado, e assim todos saíram para fazer o que Deus queria. Quem sabe este tempo, essa pandemia, é algo para nós despertarmos também e fazer o que Deus quer. Quem sabe nós estamos acomodados. Então Deus permite um vírus que a gente nem vê, né? Um inimigo invisível. Para quê? Para que nós busquemos a Ele, para que nós se esforçamos para fazer o que Ele quer, porque às vezes somos tão egoístas, pensamos só em nós e esquecemos que está indo muitos a passos largos para o abismo, mas que o Senhor nos chama a nossa atenção, como chamou ali a atenção, usando Saulo para perseguir e depois falando com ele, porque para Deus querer e quiser dar um basta, em fração de segundo, ele dá um basta nesse vírus. Mas nós sabemos que tudo está no controle do Senhor. Deus está no controle. Eu creio que quando aqui Paulo, né, já havia sido escolhido pela presciência de Deus, né, desde o ventre materno, como ele mesmo disse para Jeremias, desde o ventre eu te escolhi e vos santifiquei e separei para ser profeta. Então, quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça a revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Isto é Paulo falando. Então, o Senhor já havia feito mesmo também com Jeremias, né? Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Deus, é Ele quem nos escolheu, porque lá em João, no capítulo 15, o versículo 16 diz: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Nós somos escolhidos de Deus, e vos nomeei para que vá e deis muito fruto. Lá em Gálatas 5:22 nós vemos o fruto do Espírito. E a Bíblia diz também que toda árvore que não dá fruto corta e é lançado no fogo. Mas se nós der fruto, Ele a limpa para que dê mais fruto. Oh, aleluia! Fruto digno de arrependimento para a glória de Deus. Então nós sabemos que Paulo podia dizer: o Senhor me chamou desde o ventre, desde a entranha de minha mãe, fez menção do meu nome e fez a minha boca como uma espada, e com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava e me disse: tu és o meu servo, aleluia, a quem eu hei de ser glorificado. Um dos requisitos do apostolado era ser chamado diretamente pelo Senhor. Paulo era um apóstolo autêntico, porque viu o Senhor pessoalmente e foi comissionado por ele. Como eu disse, na estrada o Senhor falou com ele. Oh, aleluia! Paulo podia responder com autoridade aos que questionavam seu apostolado, dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai,
que o ressuscitou dos mortos. Paulo ainda disse: fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Nós sabemos que o nosso Deus nos chamou, nos escolheu desde o ventre de nossa mãe e somos vaso na mão dele para fazer a vontade dele. Ao aprender sobre forma gloriosa, como o Senhor Jesus Cristo, aleluia, chamou Paulo para servi-lo e transformá-lo no seu mais fiel soldado, aprendemos que a graça de Deus transforma o mais indigno pecador e o qualifica para realizar grandes coisas para Deus. O importante é nós obedecermos. Nós vemos que Ananias, mesmo falando com Deus, mas ele obedeceu, e obediente sendo a palavra, a visão que Deus havia dado, Deus fez um milagre abrindo os olhos de Saulo. Nós sabemos que às vezes falamos Paulo e Saulo, porque todos dois são o mesmo. Ele tinha duas naturalidades. Ele era de Tarso, então chamava Saulo, nome grego, mas também pelo judaísmo, ele era Paulo. Então, por isso que às vezes a gente fala Saulo e Paulo. Mas uma coisa eu sei, que Ananias obedecendo, Deus fez o milagre, abrindo os olhos de Saulo. Mas Saulo obedecendo também, fez uma grande obra para o Senhor. Vamos obedecer nesta manhã a palavra de Deus, porque somos escolhidos por Ele e Ele tem grandes coisas em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.